A paz do Senhor, preciosas, povo lindo, bom dia, meu povo, bom dia, povo abençoado. Hoje estamos no 10º dia, Provérbios, capítulo de número 10, e nós estamos rompendo em fé, glória a Deus. Estamos vivendo momentos lindos, mas momentos bem difíceis, porque encarar uma maratona de 31 dias do livro de Provérbios não é fácil, mas nós vamos romper. Já estamos no 10º dia, então já estamos rompendo em fé. Glória a Deus por isso. Eu estou feliz que você está aqui nessa manhã, juntamente com a sua família, devocionando esse livro lindo. E hoje nós vamos entrar na segunda sessão do livro de Provérbios. Eu creio que você vai aprender muito. Mas antes nós vamos orar e dar ao Senhor nossa primícia, a primícia do nosso dia, ao nosso Abba, ao nosso Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória, de toda majestade, de todo louvor. E nós vamos orar ao Senhor para que nós possamos iniciar esse momento na presença dEle. Antes eu quero te perguntar, você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Então aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se. Você toca nele, se inscreve e embaixo tem o sininho, você ativa e todas as vezes que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você vai assistir em primeira mão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar? Pega a sua Bíblia, pega a sua agenda, a sua caneta, traz para perto, coloca em cima da mesa e vem comigo para que a gente possa aprender através da palavra de Deus e fazer algumas anotações. E essas anotações vão nos conduzir todas as outras vezes que nós precisarmos ler esse livro de sabedoria. Nós já vamos ter aquelas anotações e a gente só vai passar a vista e trazer à memória tudo que nós aprendemos durante esse período, porque eu sei que esse livro de Provérbios vai trazer para a sua vida grande ensinamento, assim como tem sido para a minha. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Coloca diante do Senhor o seu pedido agora. Coloca aí. Pega a sua caneta, aproveita para escrever. Pastora, por que você fala para pegar uma caneta e uma agenda? Porque existem coisas que nós precisamos escrever, precisamos colocar diante de Deus aquilo que nós queremos. Projetos precisam ser escritos para que o Senhor possa ver que de fato você tem desejo de fazer aquilo e Ele fazer assim com que isso se torne realidade na sua vida. Mas Ele não conhece o meu pensamento? Conhece. Conhece seu pensamento, antes que uma palavra venha nos seus lábios, Ele tudo sabe. Mas é necessário que algumas coisas nós verbalizemos e outras que a gente escreva e traga à existência aquilo que nós estamos pensando diante do Senhor. Coloca aí o seu desejo, a sua oração pela sua família. Eu tenho recebido mensagens, hoje recebi de uma querida, a pastora Jane, uma foto linda de uma agenda, uma caneta, um café, bolo e assistindo o devocional Uma Dose de Vida e devocionando o livro de Provérbios juntamente conosco. Então, que coisa maravilhosa. E esse tem sido um tempo de grande aprendizado para a nossa vida. Glória a Deus por isso. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai. E diante de Ti não há como esconder quem nós somos verdadeiramente. Nesta manhã, Senhor, eu quero que o Senhor traga capturada a mente e o coração dessas pessoas que estão diante desse aparelho de celular, que estão assistindo nas suas televisões, no seu computador. Esse momento, Senhor, devocionando este livro. O livro, Senhor, de sabedoria e conhecimento para a nossa vida. Pai, eu quero te pedir nesta hora que o Senhor alcance esses que estão indo trabalhar, aqueles que estão no metrô, nos ônibus. Leva, Senhor, em segurança, guardando e protegendo, livrando do mal, do perigo, do acidente, do homem mau, do homem sanguinário. Senhor, muito obrigada, Pai, por cada dia, Senhor, que o Senhor nos permite acordar. E esses dias que o Senhor nos concede, Senhor, em nome de Jesus, de romper diante do Senhor, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua bondade. Senhor, agora nós queremos Te pedir que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento para que nós possamos, Senhor, entender as Tuas palavras, aquilo que o Senhor colocou dentro deste livro para a nossa vida. Que nós venhamos ser inspirados pelo Teu Espírito a
entender o que este livro está querendo nos falar e assim podermos aplicá-lo em nossa vida, Pai, na vida da nossa família, de todos aqueles que nos cercam. Senhor, ser conosco nesta manhã, ser conosco neste momento, nos ajuda, nos capacita, Pai. Levanta, Senhor, esta mulher que precisa da tua ajuda, precisa ser levantada. Senhor, eu sei que o Senhor tem dado ânimo para ela, para que ela possa, Senhor, aprender mais contigo, possa meditar nas tuas escrituras e aprender com a tua palavra. Pai, eu sei que o Senhor tem levantado uma geração de pessoas, Senhor, dedicadas, pessoas que querem aprender do Senhor, que querem uma vida contigo, e eu sou grata ao Senhor por cada uma dessas pessoas. Deus, o Senhor tem levantado mulheres, meu Senhor, nesta geração, mulheres que querem se ajudar, que querem apoiar umas às outras, mulheres que têm compromisso com a tua obra, mulheres que têm compromisso com a tua palavra. Pai, nós te glorificamos por aquelas que o Senhor tem levantado, por aquelas como Dorcas, com compromisso, Senhor, com os menos favorecidos, pessoas, Senhor, que o Senhor tem levantado nesta geração para ajudar o próximo com aquilo que tem, com as suas finanças, com os seus bens, com a sua oração, com o seu clamor diante do Senhor. Pai, é por esta pessoa que eu oro agora e te apresento ela em oração para que o Senhor possa guardar sua casa, sua vida, guardar sua família, protegendo e escondendo do mal e do perigo. Pai, esta é a minha oração diante do Senhor, e assim eu te agradeço porque creio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você também deixe aqui embaixo nos seus comentários o que você tem aprendido com este livro. E se você de fato já havia lido antes o livro de Provérbios, e se esta é então a primeira vez que você está lendo, se você está gostando, deixa aqui nos comentários para mim, eu vou ler o seu comentário e vou responder a ele em nome de Jesus. Agora vamos ler? Nós vamos permear hoje, vamos caminhar por alguns versículos, né, deste capítulo 10, vamos pincelar alguns versículos, mas o capítulo de ontem, o capítulo 9 do livro de Provérbios, do livro de Salomão, filho de Davi, encerrou a primeira sessão desse livro de Provérbios e hoje inicia a segunda sessão. E esse provérbio de hoje, do capítulo 10 até o capítulo 22, vão iniciar uma sessão curta. Essa sessão que vai se iniciar a partir de hoje, essa segunda sessão, ela não tem ali uma linha completa de raciocínio, são versículos soltos, versículos que falam um assunto, outro fala outro assunto, mas a gente vai perceber que neste capítulo 10 aqui, específico, ele vai tratar de um assunto que vai ser falado várias vezes nesse capítulo 10, e inclusive ele aparece durante 11 versículos, que é a língua. Cuidado com a língua. Nós vamos caminhar por entre esses versículos nesta hora e nós vamos aprender com isso a como conduzir a nossa vida e assim conduzir a nossa língua também, né? E a gente vai permear também pelo livro de Tiago, pelo livro de Pedro, a carta de Pedro. Nós vamos dar uma olhada no livro de Lucas. Então vai colocando sua Bíblia aí, vai pegando uns marcadorzinhos de texto para que você possa aprender um pouco com a gente essa segunda sessão desse livro de Provérbios, que inicia somente Provérbios de Salomão. Antes era falado Provérbios de Salomão, filho de Davi, e agora Provérbios de Salomão. Não muda muito, né? Mas a gente vai perceber que esses versículos são soltos e são mais curtos. E eles têm, assim, enfatizam mais algumas questões, mas eles não são ligados, ele não tem uma linha de raciocínio como os outros demais, do capítulo 1 ao capítulo 9, como nós vimos ontem. Vamos lá então, ler o verso de número 1 do capítulo 10. Provérbio de Salomão, a epígrafe do texto: a justiça e a malignidade. O filho sábio alegra o coração de seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O verso de número 3. O Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. No verso de número 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Verso de número 10. Aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infidelidade.
assim como a boca do insensato o leva à destruição. O que nós vamos ver? Nesses versículos, o versículo 3, o versículo 7, o versículo 8, o 10, o 13, o 14, o 18, o 19, o 21, o 31 e o 32 vão falar exatamente de um assunto em comum, que é a língua. Mas eu quero frisar com você nesse versículo que é um dos mais fortes que tem nesse capítulo 10 e é o verso de número 18. Então vai lá comigo ler. Verso de número 18 diz assim: quem esconde o ódio tem lábios falsos e quem espalha calúnia é insensato. Quem espalha calúnia é insensato. No livro de Lucas, capítulo 17, verso de número 1, vai falar algo muito interessante, gente. Eu quero que você acompanhe comigo. Jesus estava falando com os seus discípulos, Jesus estava conversando com os seus discípulos. Ele diz, é justo, é necessário, em algumas traduções é necessário, e outras é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles venham. Olha que coisa interessante, e ao longo da vida a gente aprende com esse texto aqui, que é muito conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada, que é necessário que esse escândalo venha. Jesus está falando, é inevitável em algumas traduções. Mas ai por quem ele venha. Esse ai por quem ele venha, ai do homem pelo qual ele venha, não é de quem cometeu o escândalo. E a gente vai ver que o escândalo no grego significa tropeço. Escândalo significa tropeço. E tropeço significa disseminar fofoca, disseminar contenda. Então ele não estava falando simplesmente que vai pagar de quem pecou, mas de quem disseminou a contenda, a fofoca, de quem levou o que estava acontecendo. Tá entendendo o que Deus está falando? O que Jesus estava querendo falar com seus discípulos era: a pessoa que cometeu o pecado também vai pagar por isso, mas aquele que está espalhando essa fofoca, espalhando, sim, vai trazer uma pedra de tropeço. Para quem? Para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que vão ouvir isso e assim vão se desviar dos caminhos do Senhor, vão se afastar da presença do Senhor, porque quem está errando é alguém que estava ali na comunidade, é alguém que estava no círculo de amizade dessa pessoa, e esse levou essa fofoca. Quem cometeu o escândalo vai pagar, mas quem disseminou, quem colocou uma pedra de tropeço, que é essa língua, vai pagar muito mais. Então o verso de número 18 é um verso muito forte e diz isto: quem esconde o ódio, olha só, porque muitas pessoas às vezes conseguem demonstrar que não gostam de determinadas coisas, outras escondem esse sentimento através de uma falsa bondade, através de uma falsa aceitação. E isso faz com que esse ódio vai crescendo dentro dessa pessoa. Em determinado momento da sua vida, ela não consegue mais segurar. E acaba que ela deixa a sua língua e tropeça nisso. Leva contendas, leva lábios falsos, lábios que disseminam contenda, fofoca e causam dentro da congregação, porque estamos falando de algo específico. Jesus estava alertando quem? Alertando seus discípulos. Para que isso? Porque ele sabia que uma hora ou outra isso iria acontecer dentro da congregação, dentro da igreja, dentro da assembleia. Ele estava falando do nosso povo, ele não estava falando de ninguém lá fora, não. Ele estava falando de algo que viria a acontecer, e por essa razão ele estava alertando o seu povo a saber lidar com essa situação que viria a acontecer. Seria inevitável. Uma hora ou outra escândalos iriam acontecer dentro da congregação. É inevitável, ele disse, que isso aconteça. Mas ai do homem pelo qual eles venham. É muito sério isso, seríssimo, sabe? Existem igrejas, e nós podemos falar porque nós somos cristãos e isso é o nosso povo, e a gente pode falar do nosso povo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas dentro da casa de Deus deveriam apacentar, deveriam acolher, deveriam amar, guardar, mas acabam que elas afastam essas pessoas. Existe um estudo muito sério com relação a isso, que a porta das nossas igrejas, a porta de entrada,
ela é estreita perto da porta dos fundos, que é muito larga. O que ele está querendo dizer? As pessoas até entram por essa porta, que é um pouco estreita, da entrada central da igreja, da congregação, mas a porta de trás é muito larga, elas saem com mais facilidade do que entram, sabe? Porque elas não conseguem ficar, não conseguem se sentir bem, acolhidas, quando isso é um dever nosso como cristão, acolher aqueles que estão chegando, acolher aqueles que estão vindo para o nosso meio, mas a nossa falta de amor, a nossa falta de acolhimento, de amor ao próximo, de cuidado com este, faz com que a porta do fundo seja muito maior do que a porta de entrada. E isso é sério. Verso de número 19. Quando se fala demais, é certo que pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. E nós vamos verificar isso, que Tiago capítulo 3, no verso de número 2 diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele está dizendo, você não é um ou outro, são todos nós tropeçamos em alguma coisa. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. E aí, no verso a seguir, ele vai citar algo como com um animal, com o boi. Ele cita isso. No verso de número 3, ele diz, ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos pelos fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Então, se nós conseguirmos controlar a nossa língua, nós vamos poder controlar o nosso corpo inteiro, os nossos olhos, vamos poder controlar nossas mãos, vamos poder controlar os nossos pés, vamos poder ter controle do nosso corpo inteiro, se nós soubermos controlar a nossa língua. No verso de número 5, do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, um mundo de iniquidades. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Por isso que Tiago está dando um alerta nesse verso de número 12, desse capítulo 3, de tanta sabedoria. Entenda que ele está dando um alerta e ele vai falar várias vezes ao longo desse capítulo 3 de como você controlar a língua. Se um navio pode ser controlado por um leme através da vida de um piloto, por que nós, como seres humanos que temos domínio, que Deus nos dá essa capacidade para dominar, não vamos poder controlar a nossa língua, de falar, saber calar no momento certo e falar simplesmente quando for necessário? Se não tem nada de útil para ser falado, então cala. É melhor calar do que falar algo que seja desnecessário, que venha fazer com que alguém caia em tropeço através da sua fala, através da sua vida, quando a sua vida serviria para edificar a vida de alguém. Então, que você possa empregar este conhecimento que você está aprendendo hoje, a controlar a sua língua, a controlar a sua vida, para que desta forma, tudo, o seu corpo inteiro, se você conseguir controlar a língua, você vai conseguir controlar o corpo todo. E ele está dizendo, quando nós sabemos falar, nós vamos poder ajudar outras pessoas, mas quando nós pecamos no falar, colocamos a vida de outros que estão ao nosso redor em risco. Risco de que forma? De se desviar. Risco de nunca mais querer saber do evangelho, da palavra de Deus, de estar em comunhão com os irmãos e até de se isolar de outras pessoas, simplesmente pelo fato dessa pessoa talvez tenha sofrido uma grande decepção com alguém que ela queria tanto depositar confiança, contou seus problemas, contou as suas dificuldades, contou o momento que estava vivendo, e ao invés dessa ter palavras de sabedoria, de ajuda, veio espalhar aquilo que estava acontecendo. E isso
tem acontecido muito no nosso meio e nós precisamos. Quantas vezes a gente tem visto pastores que não têm sabedoria e eles acabam fazendo isso, contando os problemas dos seus liderados diante da congregação inteira, e às vezes ele só não cita o nome, mas a pessoa está dizendo, está falando do meu problema, está contando aquilo que eu confidenciei a ele, quando deveria ele me ajudar e guardar aquilo que está sendo dito, aquilo que foi dito por mim. Gente, nós precisamos viver essa palavra de Deus, e isso, quando o proverbista fala, ele quer que nós tragamos essa palavra, sim, para a nossa vida, para que nós possamos aplicá-la na nossa vida. Ele não está falando para ser aplicado na vida de uma outra pessoa, está dizendo aplique na sua vida, é para você que isso está sendo usado, é para você que está sendo falado. 1 Pedro capítulo 3, verso 10 diz assim: portanto, quem quiser amar a vida e viver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. É o que diz no verso de número 19, quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. E no verso 18 diz, o ódio tem lábios falsos e espalha falsidade. Verso de número 21, as palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Versículo 31, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso será extirpada. Olha que coisa. Quando você tem e sabe o que falar, você consegue ajudar alguém a se levantar. Mas quando você fala sem sabedoria, você pode fazer com que alguém caia definitivamente e em desgraça e não consiga mais se levantar. E essa língua vai ser extirpada, ó. Que coisa isso, gente. Os lábios justos sabem como falar agradavelmente. Entretanto, a boca dos ímpios só tagarela perversidade. Já viu isso? Você senta para conversar com alguém e a pessoa não tem nada de bom para falar, aí começa a falar mal da vida dos outros. Não tem um conteúdo, mas só sabe falar mal dos outros. Você viu o que aconteceu com fulano? Viu o que aconteceu com ciclano? Poderia usar esse tempo para falar das coisas do reino. Poderia usar esse tempo para edificar a vida de alguém, para meditar na palavra de Deus e ajudar alguém que está vindo ao seu encontro. Porque quando você vai ao encontro de alguém, você quer uma palavra de ajuda, você quer uma palavra de ânimo, de incentivo, de encorajamento. Se você está procurando, é porque essa pessoa, ela demonstrou para você confiança e você vai ao encontro para querer ajuda. E aí a pessoa não tem o que falar, não tem assuntos e não sabe discorrer sobre outros assuntos e acaba falando mal do outro. E aí quando você empresta também o ouvido para isso, você também está caindo em um momento difícil, sabe? Porque quando não tem ninguém, a pessoa não está por perto para se defender, então é melhor que assim a gente cale, porque não vai estar edificando a vida de ninguém. Versículo 32, os lábios do justo, aquele que tem justiça em si, vai usar os seus lábios para abençoar a vida de outra pessoa. O justo sabe falar agradavelmente, tem prudência no falar, sabe o momento certo, sabe o que falar na ocasião certa. E assim ajudar a vida de outra pessoa. Quantas pessoas têm sofrido? Quantas pessoas têm sofrido, você sabe, talvez já tenha presenciado isso, por pessoas que não têm sabedoria na hora de falar, que fala com um da mesma forma que fala com o outro, do jeito que fala dentro da sua casa, trata os amigos, as pessoas até que não são íntimas, porque acha que todos vão ser colocados na mesma posição daqueles que estão dentro da sua casa. Se dentro da sua casa você tem que tratar com amor, com carinho, com cuidado, para não ferir também, imagine aqueles que estão lá do lado de fora, que não são seus íntimos, mas que vieram ao seu encontro para pedir uma palavra, e aí você trata essa pessoa com aspereza, com dureza no falar. Então você vai fazer com que essa pessoa se perca. Cuidado com a língua. São 11 versículos nesse capítulo 10, em que o assunto é o mesmo. O assunto é cuidado com a língua, cuidado com o falar.
que nós possamos aprender através desse capítulo 10 de hoje, esse momento de sabedoria. Ele vai falar de inúmeros outros assuntos, mas eu quis discorrer sobre esse, porque esse assunto é algo que nós precisamos falar, é algo de que nós precisamos tratar. Precisamos cuidar da nossa fala, precisamos ter cuidado com o que nós falamos, né? Para que assim não tropecemos no falar. Isso é muito sério, seríssimo, Igreja do Senhor Jesus, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então eu quero nesta hora abençoar a sua vida. E nós vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por este momento na sua presença. Momento esse que nós aprendemos, tivemos conhecimento. Eu quero te pedir para que você possa escrever. São 11 versículos. E esses 11 versículos vão falar de um único assunto, que é o cuidado com o falar, o cuidado com a língua. E nós vimos hoje que nós precisamos controlar. É inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai por quem eles venham. Então, nessa manhã, nós vamos agradecer ao Senhor por este momento de aprendizado e que nós possamos aplicar isso na nossa vida e assim ajudar a vida de outra pessoa. Vamos orar ao Senhor? Eu quero agradecer a Deus e amanhã, o nosso 11º dia, até no capítulo 22, nós vamos falar dessa segunda sessão do livro de Provérbios de Salomão, e você vai aprender juntamente comigo. Eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Eu não conheço tudo isso de pessoas para quem eu posso compartilhar o vídeo, então você vai compartilhar com seus familiares, porque talvez os seus familiares possam compartilhar com outra pessoa, e assim outra ser abençoada através da sua vida. E vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele pela sua bondade e pela sua misericórdia, porque tem nos alcançado de forma tão tremenda. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Obrigada, Jesus, por este momento que passamos na Tua presença, por este momento de aprendizado. Senhor, que nós possamos aplicar tudo isso na nossa vida, Senhor, porque o que Salomão está falando aqui, Pai, é algo que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Deus, eu quero Te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estar diante, Senhor, deste aparelho celular, falando nesse canal, Senhor, para a vida de tantas pessoas, e que através deste livro de sabedoria venha sobre a vida deles um momento, Senhor, de mudança, de transformação, assim como sobre a minha vida também te peço, Deus, que haja mudança, que seja um tempo novo, um tempo de novos começos, de recomeços, de atitude, de mudança no agir, de mudança no falar, de mudança no comportamento, que nós possamos mudar a nossa mente para que essa palavra venha entrar em nós e assim nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia, aplicarmos dentro da nossa casa e aqueles que nos cercam, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por cada um deles. Em nome de Jesus, guarda, protege, abençoa, Senhor, tuas filhas, teus filhos, Pai, guardando e ocultando do mal e do perigo. Essa é a minha oração ao Senhor nesta manhã e eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, até amanhã. Eu espero você aqui amanhã, nesse mesmo horário, às 8h30 da manhã. Deus te abençoe em nome de Jesus.